Muito boa noite. É para mim uma satisfação muito grande estar aqui, de certo modo, presente nesse primeiro seminário de gestão do cuidado, daí da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Eu queria agradecer muito o convite, como agradecer ao professor Jory, à professora Marinês, a Fabiane, que fez os contatos comigo. Aliás, ela fez os contatos com uma antecedência muito grande, né? Ela, muito zelosamente, conseguimos conciliar uma agenda e eu esperaria efetivamente estar aí, queria estar aí com vocês pessoalmente. Infelizmente, alguns imprevistos de âmbito pessoal impediram que eu possa ir, mas a gente conseguiu achar essa forma de estar presente aí com vocês através dessa gravação, dessa fala que eu estou fazendo para o seminário de vocês. Falar para uma câmera é uma coisa para mim difícil. Eu não tenho nenhum PowerPoint para apresentar, mas mesmo que tivesse aí, não usaria PowerPoint, porque eu prefiro estar conversando e vendo as expressões de quem está ouvindo. Exatamente esse é o problema para mim, porque eu estou falando com uma câmera. Por isso eu pedi a ajuda de duas orientandas, a Kelly Alves, a Manu, a Manuele, Matias, que são minhas orientantes daqui, se dispuseram a ficar aqui representando um pouco o auditório, porque dessa maneira eu consigo estar vendo. Se elas começam a dormir, eu sei que eu tenho que tomar providências para que vocês não durmam quando estiverem assistindo a minha fala. Eu queria agradecer ao Arthur. Arthur é daqui da equipe do IMS, que proporcionou tecnologia para a gente fazer essa gravação. Enfim, a ideia é conversar um pouco. A Fabiana disse 30, 40 minutos, mas pode crescer um pouquinho. Como eu falo muito, vamos ver o que vai sair. Sobre a gestão do cuidado a partir da lógica da integralidade na atenção. Eu queria dividir essa fala em alguns momentos. Eu vou estar sinalizando cada um desses momentos, procurando organizar um tipo de raciocínio no convite que eu quero fazer para vocês para refletir, né, sobre esse tema. E o primeiro movimento que eu queria fazer isso é começar exatamente pela ideia de cuidado. Antes de falar de gestão do cuidado, falar um pouco sobre cuidado. Por que eu acho importante colocar isso? Para deixar claro de que maneira, em que sentido eu vou usar, eu estou tomando a palavra de cuidado nessa conversa. Cuidado é uma palavra que é muito usada, ela tem, na verdade, vários sentidos, né, usada de maneiras diferentes. Tem gente, por exemplo, que acha que o cuidado é uma coisa da essência de cada ser humano. Leonardo Boff fez um belíssimo livro sobre cuidado, um livro inspirador, um livro muito interessante, mas no qual ele expressa esse entendimento. Cuidado seria uma coisa da profundidade do ser humano, uma coisa da essência mesmo de todo o humano. Embora, muitas vezes, coisas como o individualismo de nossos tempos, como determinadas formas de interesses organizados e muitas outras coisas, possam soterrar essa essência, de tal modo que até parece que o cuidado ficou perdido. Essa ideia sugere que, se nós antenarmos bem para o lado humano que temos no fundo de nós, todos nós teremos a sensibilidade para o cuidado, e o cuidado nos afetaria a todos. É uma ideia bastante interessante, mas que eu queria explicitamente me afastar dela nessa conversa. Por que me afastar dessa ideia de cuidado da essência humana? Porque quando a gente olha as coisas que acontecem em volta de nós, atentados terroristas de um lado, guerras de outro, dá a impressão que, se o cuidado fosse da essência, tem outras essências do humano bem mais perversas do que essa, como destruir o outro. Então eu tenho dúvida se a gente vale a pena afirmar uma essência sem olhar o outro. Aliás, eu tenho dúvida se vale a pena a gente ficar pensando qual é a essência. Eu acho que esse tipo de pensamento não necessariamente nos ajuda, porque tem sempre alguém, um tipo de porta-voz, que talvez seja capaz de ver a essência enquanto nós outros não.
Eu confesso que eu suspeito um pouco dessas autoridades que tentam desvendar a essência do humano, da natureza ou de qualquer coisa que seja. Não é este sentido de cuidado que eu vou estar usando aqui. A discussão de cuidado tem muitos textos de muitas pessoas que eu penso igual, né, sobre que cuidado a gente defende, mas que utilizam, na verdade, algumas expressões que não é como se fosse essência, mas o cuidado é um valor. Eu mesmo, quando trabalhava no LAPS, no Laboratório de Pesquisa em Práticas de Integralidade, cheguei a ajudar a organização de livros, tem um deles chama Cuidado como Valor. A ideia de pensar o cuidado como uma coisa essencialmente boa, aparece essencialmente boa, uma coisa que seja positiva, uma coisa que expressa o valor. A maneira de pensar isso faz com que a gente olhe as práticas em saúde ao redor como uma inquietação, do tipo, será que isto é de fato cuidado? Ou será que as nossas práticas se afastam do cuidado? Será que existe uma dimensão cuidadora nos nossos processos de trabalho, para usar uma expressão que é usada por Emerson Merri em vários dos seus trabalhos? E dimensão essa que de algum modo pode ser soterrada, desaparecer por causa de um uso excessivo de técnicas, por exemplo, por causa de maneiras que diminuem o peso das relações, aquilo que o Emerson chama de tecnologias leves, submetidas a tecnologias mais duras, e isso faz com que a dimensão do cuidado, que deveria estar presente, não se apresente, fique soterrada. Zé Ricardo Aires, de outro ponto de vista, de outra maneira de chegar, vai falar no cuidado com C maiúsculo. Ele faz questão de separar o cuidado do C maiúsculo do nome que a gente fala de cuidado correntemente. E o cuidado com C maiúsculo, ele chama a atenção de uma série de atributos, uma série de propriedades desse cuidado com C maiúsculo, que seriam exatamente aquelas que ele, eu, Emerson e um bando de gente acham que as práticas de cuidado devem ter. Mas ele apresenta, numa certa passagem, por exemplo, uma expressão mais ou menos assim, alguma coisa que é digna de ser chamada cuidado com C maiúsculo. Eu gostaria também de me afastar dessas duas visões, da visão de que há uma dimensão do cuidado que está sendo soterrada no arranjo das nossas práticas de cuidado, como também da ideia de que há alguma coisa que mereça o nome de cuidado com C maiúsculo. Eu estou usando cuidado aqui para dar nome a um tipo de práticas sociais, práticas de cuidado. É disso que eu quero conversar. E práticas de cuidado podem ser eventualmente muito boas, mas podem ser terríveis. Então eu não estou considerando o cuidado como um valor positivo, eu estou designando por práticas de cuidado um conjunto de coisas nos quais nós nos engajamos, que foram construídas ao longo de séculos, são construídas por muitas coisas que não somos nós que conseguimos construir e que podem se fazer para bem ou para mal. Então eu estou, na verdade, achando, eu pessoalmente, quando olho, mas Rubem, o que você acha, como você acha que devem ser as práticas de cuidado? Minha resposta vai parecer muito com a do Zé Ricardo Aires, do Emerson Merri, de um bando de gente que constitui um nós que tem lutado por determinadas transformações nas práticas de cuidado que a gente tem. Então, não há uma divergência sobre os valores que a gente defende. A diferença talvez seja tão somente de que eu gostaria de dizer que somos nós que defendemos isso. Não há uma ética do cuidado, há várias. Tem a nossa, aquela que a gente defende, o conjunto de valores que a gente sustenta nas nossas práticas de cuidado e que permitem a gente, em certa circunstância, criticar uma outra prática de cuidado dos outros. Aliás, a gente consegue distinguir as práticas que a gente critica dos outros da nossa. Outros e nós são separados porque sustentamos, pelo menos nos parece no momento,
valores diferentes para orientar as práticas. Quando eu estou falando valores diferentes, eu estou imaginando que, como toda prática social, as práticas de cuidado em que nós nos engajamos, elas nos permitem sustentar valores. São valores que, de alguma maneira, organizam o nosso modo de agir nessas práticas. São valores, eu vou usar uma expressão, que dão sentido a essas práticas. Dão sentido é uma expressão muito interessante. É o que orienta para onde ela vai e é aquilo que nós entendemos que nos faz, ao chegar no final de um dia de trabalho cansado, olhar para nós mesmos e o que fizemos e dizer valeu, ou então sentir uma certa frustração. Gente, está difícil. É aquilo que permite a gente se sentir pleno, realizado, ao nos engajarmos numa prática daquilo que nos faz nos sentirmos decepcionados com nós mesmos ou com os outros. Então, os valores, eu diria, eles orientam, se expressam nas práticas. Mas não só nas práticas, mas também no jeito com que a gente pensa as nossas práticas. Se nós achamos que as nossas práticas são orientadas pelo respeito ao outro, quando nós nos surpreendemos conosco mesmo, porque desrespeitamos os outros na nossa prática, a gente se sente um desconforto. Por outro lado, quando a gente olha um colega de trabalho fazendo alguma coisa que a gente acha extremamente ruim, a gente fica indignado, a gente tem vontade de alguma maneira de cutucá-lo, de movê-lo, de criticá-lo. No limite, a gente chega a pensar só matando. Só matando é uma expressão que a gente usa para matar mesmo. A gente fala dos amigos quando não tem jeito, a gente está tentando mudá-los e não consegue. Então, quando a gente, esses valores são usados por nós tanto no que dá sentido às nossas próprias práticas, como nas críticas que a gente pode fazer, na reflexão que a gente pode fazer das questões das práticas. Então, acho que gestão do cuidado tem a ver com o reconhecimento dos valores que estão orientando as práticas de cuidado e a forma com que nós nos relacionamos, nós que partilhamos um conjunto de valores, nos relacionamos com outros que resistem aos nossos projetos, às nossas intenções, às nossas orientações. Muito bem. Acho que estou querendo esclarecer, portanto, estou falando de práticas de cuidado. As práticas de cuidado não são inventadas por cada um de nós assim. Há todo um processo de construção social delas. A gente poderia dizer, tomando de empréstimo uma expressão muito comum na sociologia, que elas são estruturadas. Tem alguma coisa que a gente recebe quase como se fosse dado. Tem algumas marcas. E a gente pode, ao longo da história, ao longo mesmo, identificar várias características das práticas de cuidado que predominam na nossa sociedade, na nossa cultura, no Brasil, enfim. Por exemplo, é possível reconhecer que ao longo de muito tempo, profissionais de saúde assumiram um papel muito importante nas práticas de cuidado. Há momentos da história em que as práticas de cuidado existiam, mas tinham uma conformação que não tinham profissionais de saúde voltados para ela. Tem um momento em que passaram a ter. Hoje, prática de cuidado em saúde sem profissional de saúde nos parece alguma coisa estranha. Muito bem, há um processo longo que construiu profissionais, saberes, conhecimentos que se colocam de uma maneira muito presente em todas as práticas de cuidado em saúde que a gente tem. Essa é uma marca de nosso tempo, de nossa cultura, e nós não conseguimos nos livrar dela. Talvez nem queiramos nos livrar dela assim. A gente pode dizer que existem 3 grandes eixos. Podem existir muitos mais, mas eu quero destacar 3 grandes eixos que estão presentes nas nossas práticas de cuidado nos tempos de hoje. Um é que elas são medicalizantes. Medicalização.
Quando eu estou falando de medicalização, não estou falando de uso de remédio, de medicamento. Eu estou falando de um processo que a gente já aprendeu pelos estudos de várias pessoas. Roberto Machado, no livro Garação da Morte, Jurandir Freire, no livro Ordem Médica, Foucault, na conferência dele sobre o nascimento da medicina social. São autores que mostram que em certo momento da nossa história, e aí Roberto Machado e Jurandir da nossa história brasileira, começou a se ter um processo de invasão da vida por um conhecimento médico. A vida que era vivida sem dar bola para o que diz a medicina passou a ser orientada pelo tipo de ordem médica, por um tipo de enquadramento, por um tipo de organização de um saber, visando colocar todas as esferas da vida sob o olhar de um conhecimento médico. Medicalização é mais ou menos isso. A medicalização começou na higiene, aliás, em nome da saúde, não era da doença. A higiene no século IV, 2 séculos atrás, né? Ainda no Império. E ela produziu ordenamento de todas as cidades, ela produziu ordenamento dentro do hospital, ela produziu mudanças na vida das pessoas, ela ensinou uma mulher que não sabe como cuidar do filho, precisa do pediatra, do enfermeiro dizendo o que ela tem que fazer. Se bobear, pergunta para o pediatra quando pode começar a cortar a unha. Há uma invasão da vida pelo conhecimento médico. Nós tendemos a achar que as coisas são, de alguma maneira, ruins. Nós temos muitas críticas genéricas à medicalização, como se ela fosse um lado perverso. Eu queria dizer que talvez não. Porque tem algumas coisas nesse processo da medicalização que a gente acha muito boas. Por exemplo, quando a gente olha os dados de mortalidade no sistema de saúde, no sistema de mortalidade, e a gente vê que no Brasil o número de óbitos sem assistência médica tem caído, a gente fica contente. Por quê? Porque morrer sem ter a oportunidade de ter tido uma assistência de profissionais de saúde, nós consideramos ruim. Ou seja, a presença do saber médico e dos demais profissionais ao lado do leito, que pode ser o leito de morte, é alguma coisa que nós consideramos boa. Então, nós somos medicalizantes. A morte deve ser vista sob os olhos desse conhecimento e traz coisas boas, é o que a gente acha. O nascimento, a mesma coisa. É engraçado, predominantemente, nós achamos que nascer deve se fazer sob os olhos de algum saber. Pode ser o do médico, pode ser o da enfermeira, que aliás conduz maravilhosamente bem no território do acompanhamento do nascimento, pode ser de uma parteira que tem um conhecimento próprio, mas aí tem todo um esforço de fazer com que esse conhecimento aproprie-se de determinados elementos do conhecimento que temos sobre o parto. Agora, tem alguém do lado. O parto sem assistência médica, apesar de defendido por alguns grupos de pessoas, ele tem, na nossa cultura geral, entre nós, defensores da reforma sanitária do SUS, dificuldades. Nascimento e morte são pensados sobre o olhar do conhecimento. Então, nós somos medicalizantes. A medicalização tem um lado ruim e um lado bom. É claro que não precisa fazer o parto daquela maneira agressiva com que muitos obstetras fazem, em que corta tudo, arrebenta tudo e que produz uma série de danos. É claro que tem formas dessa medicalização ser mais suave, que permitam, por exemplo, a mulher fazer o próprio parto e ser assistida, se tem algum problema, ter as manobras que ajudam na intervenção. Então, vejam, o nosso problema não é ser contra a medicalização, mas reconhecer nas diversas práticas medicalizantes aquelas que conseguem ajudar-nos, que nós defendemos, daquelas que são abusivas, porque criam tutela, criam sofrimento, criam opressão. O nosso problema é separar nas práticas de cuidado aqueles campos de medicalização mais interessantes daqueles que são horrorosos e que a gente quer evitar
que nós façamos e que os outros façam. Medicalização é um dos eixos. A gente pode falar de um outro eixo, que é a presença de uma forte racionalidade médica. Embora hoje todos os profissionais contribuem com seus conhecimentos, a racionalidade médica trouxe um elemento organizador de nossas práticas profissionais do cuidado, ou da maneira com que nós profissionais entramos nas práticas de cuidado, porque a racionalidade médica oferece uma ferramenta para compreender, conhecer e intervir sobre doenças. A centralidade da doença na racionalidade médica talvez seja a coisa mais marcante. Veja, nós somos críticos dessa centralidade na doença presente em um monte de arranjo de práticas de cuidado. Somos críticos, aliás, essa expressão é usada o tempo inteiro para dizer nós precisamos superar a centralidade da doença, enfim. Mas a centralidade da doença nos permitiu várias coisas muito interessantes. Por exemplo, nós conseguimos erradicar uma doença no mundo, a varíola. Só conseguimos erradicar porque conhecemos a doença, porque conhecemos suas formas de transmissão, porque analisamos quais são as ferramentas que permitem colocar, porque organizamos campanhas de vacinação de um certo modo que produziu no mundo todo a erradicação da varíola. Veja, conhecimento sobre doenças, o conhecimento sobre a AIDS permitiu a gente mudar o que era o cenário em relação à AIDS. Conhecer as doenças oferece uma importante ferramenta para produzir coisas interessantes. Mas, é claro, tem um lado negro. O lado negro é porque as pessoas podem tratar doenças e não doentes. Porque as pessoas podem, de repente, se ver o que dá sentido às suas práticas é o combate à doença, seja na saúde pública, seja do ponto de vista do atendimento clínico de pessoas. Então, tem que combater a doença, sem olhar outras coisas que essa racionalidade médica não consegue ver, porque estão fora dela. O outro, o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro vive. Então, a racionalidade, ela pode ser muito útil a nós do ponto de vista de coisas muito interessantes, mas ela também tem um lado negro, um lado mais obscuro, que é quando, na verdade, se faz o ímpeto de só tratar doenças, sem levar em conta outras coisas que interferem até para a gente avaliar se uma certa proposta da gente é interessante ou não para o outro. Tratar a doença pode ser uma redução que acontece não só na assistência, não só na saúde pública, mas sobretudo numa coisa que eu vou chamar do promocionismo desvairado. A ideia de que para combater a obesidade, por exemplo, vale qualquer coisa. Para controlar o diabetes, vale qualquer coisa, inclusive impor aos outros sofrimentos que parecem irrazoáveis. Então, evitar a redução da doença é uma maneira de lidar com essa questão da racionalidade, mas tem coisas boas nela, como a medicalização. Um terceiro grande eixo de organização é a presença do capital na produção de coisas que usamos nas práticas de cuidado. Cada vez mais nossas práticas se fazem com o consumo de coisas que são produzidas por indústria. Se passa mal, chega no pronto-socorro, faz vários exames. Os exames que consomem equipamentos bastante caros. Você sai, tem receitas, consome medicamento, mais ou menos. Estamos impregnados por produtos. Há um setor de produtos para cuidados profissionais em saúde que cresceu com um lado econômico muito importante. Isto é ruim? É porque pode fazer do cuidado simplesmente uma mercadoria, o que é um horror. É porque pode fazer com que o interesse de produzir consumo supere qualquer perspectiva de olhar se aquilo tem algum resultado positivo ou alguma coisa interessante para as pessoas que vão fazer o consumo desses produtos. Mas, por outro lado, sem o capital, nós não teríamos conseguido erradicar a varíola, porque é um produto
que foi comercializado, a vacina, e que permitiu que ela fosse controlada. Sem antibióticos, talvez o nível de mortalidade no Brasil não tivesse tido uma queda tão grande do que tinha antes dos anos 40 para patamar de mortalidade geral passando depois. Sem o coquetel de antirretrovirais, a AIDS não teria transformado-se de uma doença que matava precocemente para uma doença que permite a vida e a vida feliz. Sem a hemodiálise, muitas pessoas não conseguiriam continuar vivas, as pessoas que têm insuficiência renal grave. Então, os equipamentos, esses produtos do capital, eles não são do mal, eles também podem propiciar coisas interessantes. Vejam que nas 3 coisas que eu estou destacando, tem misturas. Cabe a nós, nas nossas práticas de cuidado, diferenciar se essas coisas estão sendo mobilizadas por nós profissionais de saúde, num sentido interessante ou num sentido desinteressante. Se elas produzem emancipação ao invés de tutela, se elas produzem um conhecimento que se candidata a ajudar pessoas a lidar com o seu sofrimento de outro jeito, se elas podem usar determinados insumos na medida em que, exclusivamente na medida em que, eles contribuam para alargar os modos de andar a vida das pessoas. Com esse entendimento, as práticas de cuidado que nós nos engajamos como os profissionais de saúde são práticas que podem ter efeitos diferentes, que podem sustentar práticas diferentes. Elas podem produzir como efeito sofrimento, tutela, subordinação, gastos. Elas podem produzir como resultado sorrisos, felicidades, melhores formas de lidar com os problemas que as doenças trazem para as nossas vidas. Bom, encerro uma parte. Eu quero então poder parar para pensar, mas como é que a gente reconhece os valores que estão nas práticas nossas e ao nosso redor? E para poder discutir isso, eu queria fazer isso usando, em vez de uma discussão de princípios, usando exemplos. Eu queria pegar alguns exemplos de situações e convidar vocês a pararem para pensar neles. Os exemplos que eu tenho são todos reais, no sentido, foram observados de alguma maneira, e eles falam de modos de exercer práticas de cuidado. Eu quero começar com um exemplo que eu vivi muito tempo atrás, numa época em que eu fazia prática da medicina, não faço mais. Eu estava atendendo num ambulatório. E no ambulatório, recebi um paciente, primeira consulta comigo, que ele contava que a vida dele tinha mudado muito há 2 anos, quando ele teve um ataque cardíaco. Desde lá, ele não fazia as coisas fora, ele evitava caminhar, ele tinha uma série de restrições que ele vivia, que geravam claramente um sofrimento dele. O que gerou a procura da consulta não era isso, entretanto, é porque ele tinha uma azia, ele tinha uma queixa digestiva, que eu, conversando em 2 minutos com ele, consegui entender mais ou menos por onde era, já sabia como intervir, mas fiquei curioso desse ataque cardíaco. Primeiro eu comecei a perguntar para ele, então que remédios você usa? E ele usa um. Eu comecei a perguntar para ele, mas como é que foi esse ataque cardíaco? Querendo entender melhor uma coisa tão importante na vida dele. E aí ele então começa a me contar, você sentiu dor? Não senti dor. Eu sei, eu aprendi na clínica que tem casos de infarto, eu estou pensando, como vocês também, né? Que ataque cardíaco é o infarto agudo do miocárdio. Né? Então, eu comecei a usar o meu conhecimento sobre infarto, é claro, tem casos de infarto que não tem dor. Aprendi isso na faculdade. Então, tá bom, não teve dor, então vamos lá, né? Outras coisas. Mas como é que soube que tinha um ataque cardíaco? Aí eu fui no pronto-socorro. No pronto-socorro o que fizeram? Fizeram um eletrocardiograma, na verdade ele só falou eletro.
Ah, ok. E aí você ficou internado? Não, eu fui embora para casa. Infatti, você vai embora para casa depois do eletro? Bom, esquisito, né? Mas começa a achar e vou conversando com ele. Aí eu pergunto se ele tem esse eletro. Ele tinha levado uma capanga, aquela bolsinha de mão, ele abre e tira um eletrocardiograma, já estava amarelado, 2 anos e pouco atrás, mas dava para ver. Aí eu vejo o eletrocardiograma do ataque cardíaco dele. E eu vendo o eletro, eu também aprendi, eu estudei doença, aprendi eletrocardiograma, eu li o eletro lá na hora, de gente, mas esse é um eletro normal. O que ele tem é simplesmente uma aceleração do ritmo normal, que é a gente chama de taquicardia sinusal. Aliás, eu vi escrito ainda a caneta, dá para ver o laudo que o cara colocou, taquicardia sinusal. O colega que o atendeu falou para ele, você tem uma taquicardia, só que ele entendeu um ataque cardíaco. E mudou sua vida em função desse fantasma que nunca existiu. Que coisa interessante. Esse é um episódio que me faz pensar que às vezes a gente fala coisas na melhor das intenções, sem olhar o que o outro entende, e pode produzir coisas terríveis. Nesse caso, foi isso que aconteceu. Gustavo Marta fez uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado. Ele estudava pacientes renais crônicos. E um dos pacientes que ele entrevistou, numa perspectiva de reconhecer a história de vida deles, contou a seguinte história. Ele era um segurança que começou a fazer o acompanhamento no hospital. O hospital tinha preocupações de incluir com leveza os pacientes renais crônicos, que já têm um peso muito grande da doença, no seu serviço. Então tinha uma rotina que quando alguém começava a acompanhar um ambulatório específico de doenças renais crônicas, se organizava uma visita, marcava uma consulta juntando as primeiras vezes todos, e aí se organizava uma visita pelo hospital para apresentar, olha, está aqui, o que você faz, os recursos que eles poderiam transitar em cima do acompanhamento deles ao longo de um processo de duração muito mais longa. E aí, uma médica muito alegre, sorridente, muito contente, ela muito brincalhona, sobretudo, foi fazer essa visita com esse paciente que o Gustavo entrevistou depois. E aí o paciente conta que essa visita foi uma visita alegre, que ela apresentava as coisas, aí ela chegou no setor de hemodiálise e apresentou assim, aqui é o setor de hemodiálise, mas não se preocupem com isso, que isso é para os pacientes terminais. Com uma brincadeirinha. Bom, uma brincadeira de mau gosto, vamos dar a de convite, mas entretanto, este paciente guardou aqui. Anos depois, ele teve uma consulta no ambulatório em que ficou claro, o médico disse, você tem que entrar em hemodiálise. Vamos programar para fazer a fístula para começar a hemodiálise. E aí o paciente contou para o Gustavo que foi para casa, sentou, ele era segurança, pegou a máquina de trabalho dele, botou na mesa, pensando algumas horas seguidas em que máquina ele se ligava, porque ele se lembrou que ele era um paciente terminal. Veja, uma brincadeira que produz na vida do outro um efeito extremamente perverso. Eu começo a colocar as questões para chamar a atenção que tem coisas que nós fazemos e que produzem efeitos extremamente complicados. Deixa eu dar um outro exemplo de outra, um pouquinho diferente. Tiago fez uma dissertação, uma tese de doutorado na Faculdade de Saúde Pública, analisando equipes de saúde da família numa cidade do Brasil. Ele procurou observar atentamente, fazendo uma observação etnográfica longa de um serviço. Era um serviço bom, um serviço com pessoas formadas, era um serviço que fazia muito bem as atividades de grupo do controle do diabetes, por exemplo. Ele acompanhou durante muito tempo esse grupo. E acompanhando, ele destaca algumas coisas, eu quero destacar duas na conversa da gente. Uma, reunião de preparo de reunião de grupo, equipe, médico, agentes comunitários sentando
para organizar uma reunião que ia ser feita numa igreja, não é feita na unidade, né? Reunião do grupo de diabetes. E aí, então, um desses, o médico, olhando ficha a ficha os pacientes que estavam convidados para a reunião, chega num e vê o seguinte: fulano é rebelde, fulano não está vindo às atividades. Então designa o agente comunitário, vai na casa dele, chega lá e diz: você tem que vir nesta próxima atividade, porque se ele não vier, pode dizer assim mesmo, se ele não vier, o médico não vai marcar consulta de retorno para ele, e ele vai ter que se virar na livre demanda. Livre demanda é aquela entrada da saúde da família, que supostamente seria muito interessante, muito fácil, mas que aparentemente naquela equipe não era. Tanto é que vira castigo. Veja, esse médico, ele está imaginando que para a rebeldia do paciente, que teima de alguma maneira ele não ir numa reunião, que precisa de castigo. E pior, ele acha que o castigo é o jeito com que acontece a recepção da unidade onde ele trabalha. Gente, isso passa despercebido. Já mostrou outra coisa. Ele descreveu uma reunião de um grupo. Nessa reunião do grupo, tinha uma faculdade de medicina que fazia atividades de educação e saúde, entre aspas. Fazia atividades. Então, ele descreve a reunião. Na reunião, quando as pessoas estavam chegando, cada um que chegava recebia uma senha do agente comunitário pela ordem de chegada. Aí sentava todo em grupo, o pessoal, era alunos de medicina, apresentaram o PowerPoint para apresentar coisas sobre educação diabética, sobre tratamento diabético. E depois disso, efetivamente fazem um movimento, que aí vinha o principal. O principal era a mesa do altar, virava uma mesa onde o médico fazia as consultas. Quando todo mundo chegava, eu esqueci de dizer, todo mundo tinha a dosagem da glicemia feita logo ao chegar. E aí, então, pela ordem de chegada, eram chamados até o altar, quer dizer, até a mesa onde estava o médico, e aí o médico, então, fazia uma consulta, efetivamente, ali, né, naquele espaço. O último que chegou, o último a chegar, chegou ao final, e aí tinha uma equipe de 8 pessoas, estudantes de medicina, enfermeiro, agentes humanitários e o médico. E o diálogo que é reproduzido pelo Tiago na tese dele é mais ou menos assim: você está fazendo a dieta? Estou sim. Você toma café da manhã? Toma. Toma café no café da manhã? Toma. Bota açúcar? Bota. Viu como é que a gente pega? Veja só. O que isso fala? Eu diria, uma prática de cuidado inaceitável. Porque se era castigo que tinha que ir, agora parece que é uma vigilância. 8 pessoas em volta do sujeito. É quase inquisição. Então veja só. Temos práticas de cuidado, inclusive aquelas que a gente acha que está fazendo as coisas direitinho, que geram problemas dessa ordem, problemas importantes. Acho eu. Não sei se vocês acham. Bianca, uma pessoa que eu tive a honra de orientar, uma enfermeira, que fez uma dissertação de mestrado, querendo observar algumas coisas do que acontecia na maternidade. Ela descreveu uma cena, por observação etnográfica, que aconteceu naquela maternidade. Tinha uma sala de acolhimento, entre aspas, que era um tipo de triagem. Era uma forma com que todo mundo que chegava para ser atendido passava por essa sala. Nela ficava uma enfermeira e 2 técnicas de enfermagem. E elas identificavam o que era a demanda e orientavam. Não atende aqui, agenda lá, etc. A sala já vazia, já tinha esvaziado o início do turno, já estava muito mais vazia. Chega uma mulher. Uma mulher que parecia ser muito pobre, pelas roupas sujas. Ela tinha um caráter ultrajoso que foi imediatamente reconhecido por todos. Ela estava impaciente, a impaciência também era clara. Corporalmente ela chega, como se fosse irritado, senta-se com um neném pequenininho, abre a questão do peito, bota o bebê para o bebê, estava chorando, bota para mamar. Isso, a técnica de enfermagem, sentada a 2 metros mais ou menos de distância, 2,5 metros, na mesa dela chega e diz: você está fazendo errado. Você está colocando o peito de um jeito errado. Não é assim, tem que fazer desse outro modo. Então que a mulher responde: isso não é da tua conta. Estabeleceu-se a guerra.
Imediatamente a enfermeira se move em defesa da técnica de enfermagem e sai dizendo: ela está fazendo o que ela deve fazer. Você tem que se comportar aqui no serviço. Você não pode ser mal educada assim. Ela está cumprindo a sua obrigação. E a Bianca observa que enquanto ela fazia essa defesa, a técnica, um pouco orgulhosa da sensação de estou fazendo o dever, apontava para cima um cartaz que dizia: esse hospital é amigo da criança e ele incentiva o aleitamento materno. Gente, é sério. Esta técnica, ela foi treinada no hospital amigo da criança. Ela aprendeu como fazer o incentivo do aleitamento materno e faz isso, que é agressão, tem outro nome. E a enfermeira embarca. Gente, então tem práticas de cuidado que têm efeitos deletérios. Mas Bianca, quando ela fez essa dissertação, tem um detalhe importante. Ela, olhando isso, ela não olhava como tem umas pessoas que têm os valores horrorosos que estão fazendo práticas hediondas. Não. O que ela percebeu é que do lugar onde ela estava, como uma pesquisadora que não estava engajada na assistência, ela podia ver efeitos de práticas que ela mesma poderia estar fazendo quando ela está em outro lugar, que é o lugar do cotidiano das práticas. Bianca chama a atenção da gente. Aliás, o Tiago fez a mesma coisa. O Tiago entrou com uma observação externa e mostra coisas que as pessoas não percebem que estão a fazer no seu cotidiano. É como se no cotidiano da prática a gente naturalizasse tantas coisas que desistisse de ficar refletindo, mas exatamente quais são os efeitos do que estamos fazendo, quais são os efeitos sobre os valores que nós defendemos. Então acho que essa é uma questão importante. Ela não dizia que eram outros que estavam fazendo coisas, ela dizia de uma cegueira nossa sobre nossas práticas. E uma cegueira que faz com que nós naturalizamos o jeito de fazer, porque não paramos para refletir ou pensar em outras coisas nessa história. Bom, a Fabiane me falou que era para falar 30, 40 minutos, 50, mas podia me estender. Então eu vou me estender mais um pouquinho. Eu quero seguir um pouquinho o fio dessa prosa por um pouquinho mais. Então, do ponto de vista do que a Bianca nos traz, do que o Tiago nos traz, a percepção de que nós precisamos, para a gestão do nosso cuidado, ter um campo de reflexão sobre o que nós estamos a fazer, que de alguma maneira supere as cegueiras que nós temos no dia a dia. Eu tenho discutido integralidade em muitos lugares, procurando chamar a atenção dos exemplos. E várias vezes falando sobre exemplos como esse do Tiago, Gabriel, e outros tantos que a gente pode reconhecer por trabalhos, por estudos, enfim. Uma vez, eu estava na Universidade Federal Fluminense, num curso de medicina, conversando sobre integralidade, dando exemplos como esses. E contei um exemplo que, aliás, eu tenho, para mim, foi um exemplo muito importante de aprendizado sobre as nossas cegueiras, que é o seguinte: um atendimento no hospital de emergência, chegam, dão entrada, vítimas de um acidente automobilístico. Madrugada, todos os carros são pardos, tudo vazio, entram vítimas de um acidente. Era um senhor jovem, que tinha um corte nesta região. E o corte nessa região, todos sabemos, sangra muito. Mas é claro, chegou no hospital, não vai morrer disto. Porque começa então a se fazer, a parar de estancar o sangramento, a começar os procedimentos de sutura. Então esse senhor foi para um box e um profissional de saúde ficou ao lado dele, começando a fazer o curativo. A esposa dele, a jovem, entrou com um quadro de traumatismo generalizado, politraumatizado. Ela entrou inconsciente, logo que ela entrou teve uma parada cardíaca. Em
torno dela, 7 profissionais estavam fazendo as manobras de ressuscitação, que foi bem sucedida, e tentando dar o apoio para permitir que a pressão dela se elevasse ao nível que ela pudesse suportar a cirurgia para corrigir traumas abdominais que ela tinha que fazer. Uma cirurgia quase heróica. 7 pessoas. Terceiro ocupante do carro, uma menina, em torno de 5 anos, que não tinha tido uma vida e que ficou sentada na sala, olhando, ouvindo, vendo aquilo que mostrou ser o início da morte da mãe que faleceu em São Jorge. Essa é uma situação que incomoda a todos. Eu acho que vocês se sentem incomodados com essa história, porque dá uma aflição. Gente, como é possível 7 pessoas ali na recuperação? Gente, quem trabalha no UTI sabe que 6 dá conta do recado, talvez melhor. Alguém podia ter saído e de alguma maneira cuidado da menina. Só porque ela não tinha ferimento, não é que ela não precisasse de cuidado, ao contrário. Veja, ela se expôs a um sofrimento que nos parece inaceitável. Mas eu estava uma vez numa palestra da UF, como eu estava dizendo, e um aluno levantou e perguntou o seguinte: mas vem cá, professor, eu entendi quando você falou um exemplo, não era o da Bianca, mas era parecido, como é que ela viu as coisas que estavam acontecendo. Como é que, por exemplo, como do Tiago, como é que ele percebeu aquilo? Mas, professor, eu não entendi direito. Como é que o senhor percebeu esta situação da menina? Quem lhe falou dela? E aí caiu uma ficha para mim e eu tive que dizer a verdade. Eu era um dos 7. Eu estava naquele lugar. E eu vi isso quando, depois da recuperação, quando a paciente sai do centro cirúrgico, na saída dela, eu vejo o menino. Foi muito ruim. Foi muito ruim. E isso me fez pensar. Aí um aluno chega e diz: entendi, professor, porque você estava falando de coisas de integralidade, como se fosse uma coisa inalcançável. Como é que a gente consegue prestar atenção em tanta coisa? Mas agora eu entendi. O senhor refletiu sobre o que fez. Percebendo desta reflexão um elemento para fazer mudanças das práticas. Veja, o que essa aluna do 2º ano de medicina disse é exatamente o que Emerson Merri, Zé Ricardo, um monte de gente da política de humanização e o Gastão tem enfatizado. O caminho para a gente mudar as práticas é a reflexão sobre o que estamos a fazer. Esse caminho ele é muito importante. A maneira com que a gente tem pensado esse caminho, contudo, é a discussão e a análise do processo de trabalho. São equipes que se juntam para refletir sobre o que estão fazendo. Isso é muito importante. Mas o que eu queria dividir para vocês, chegando onde eu quero chegar, no final dessa provocação e dessa conversa, é sugerir que não basta. Por que não basta? Primeiro, porque podem ter equipes que se reúnam para refletir sobre o seu processo de trabalho que tenham cegueiras para o que estão a fazer. Pessoas que no cotidiano têm dificuldade de ver os castigos que estão impondo em nome do enfrentamento dos rebeldes na tal da prevenção, os enquadramentos que são perversos, as ineficácias das ações e os sofrimentos que estamos a impor aos outros. Sendo cego a isto, o que faria com que a cegueira se superasse? É claro, o ato de reflexão sobre o que se faz, mas é uma reflexão inspirada num conjunto de valores. Uma reflexão inspirada por alguns valores que, de alguma maneira, eu já partilho. De onde eu pego esses valores? Na essência de nós mesmos? Trabalhadores reflexivos sobre o processo de trabalho nos conduzirão ao paraíso? Não creio. Embora a reflexão sobre as coisas que a gente faz seja algo fundamental. Mas talvez precisemos de ajuda, uma ajuda que supere as cegueiras que temos no cotidiano.
o tipo de ajuda, por exemplo, dos relatos de Bianca, de Tiago, daqueles esforços que procuram ver algo que nos parece invisível ali, e que chegam como narrativas e histórias num convite de que tal examinarmos se nós também não estamos fazendo coisas parecidas, que introduz, na verdade, uma quebra com aquilo que é a nossa naturalização de nossas práticas. Eu sugiro que um instrumento importante para a gestão do cuidado são as narrativas sobre os efeitos do que estamos a produzir. Segunda razão, para não se limitar à reflexão do processo de trabalho, porque os efeitos não sempre estão no processo de trabalho. Como no caso do Gustavo, como no caso daquele sujeito que viveu sobre a sombra de um ataque cardíaco, às vezes a gente só vê na vida das pessoas fora do serviço de saúde. Os efeitos não podem ser restritos, imaginando que as práticas de cuidado são exclusivamente as que acontecem no serviço de saúde, um reducionismo inaceitável. Então não é analisar só o processo de trabalho, há que se analisar o conjunto das práticas de cuidado na sociedade, inclusive a entrada dos nossos processos de trabalho nele, porque só assim a gente pode perceber efeitos que não se expressam no serviço de saúde, porque simplesmente não aparecem no serviço, mas que são elementos muito nessa história. Cegueiras que não aparecem no serviço de saúde. Eu vou contar mais um exemplo. Esse de integralidade, Juiz de Fora. O curso de fisioterapia começou entendendo que a atenção básica e fisioterapia tem tudo a ver. Entenderam, começaram a fazer estágios de fisioterapia na atenção básica. Certo dia, 3 alunos, um professor, um ia fazer exercícios num paciente que já estava sendo feito exercícios, 2 outros iam ver um caso novo, o professor foi com eles, e eu vou passar dos 50, eu vou chegar a 1 hora, mas eu vou acabar. Assim, eu estou usando o que a Fabiana disse que eu podia fazer. O professor deixa os 2 entrando no caminho, e o aluno vai para uma casa e chega para fazer o exercício, mas aí a mulher do senhor, era um senhor que tinha tido um problema de AVC pequeno, chega ali e ele diz, não, ela não pode fazer porque a pressão dele está alta. O aluno fica confuso, etc., sai, encontra o professor, e fala, vou entender isso. Volta para lá para tentar entender o que estava acontecendo, porque a mulher não tinha medido a pressão, o aluno tampouco. Como é que ela sabia que a pressão estava alta? Ele chega lá, começa a conversar, e a conversa conta essa história. A sogra desta mulher, a mãe do senhor, ela começou a ter uma cisma de que a mulher estava querendo envenenar o filho. E no momento de extração, ela conseguiu pegar a gaveta onde estavam todos os remédios de hipertensão para o mês e jogar na privada, jogar fora. E aí a família estava constrangida de chegar no serviço de saúde e pedir mais remédio, mas parou o remédio. E a mulher tinha aprendido que se para o remédio a pressão fica alta. O que ela fez então? Parou, mas foi zelosa para não fazer o exercício que piora. Gente, sobre isso se viu uma cegueira. Eles não falavam com o médico. Não, fisioterapia, sobrou a equipe médica, levou os remédios, obviamente a regra foi transgredida, aquela que tem que dar certinho, etc. Levaram os remédios para ela, para poder repor, permitir a continuidade do tratamento. Isso é integralidade de saúde. Está na cara. Isso supera uma cegueira por estratégias que vão buscando ativamente entender aquilo que, se não está no serviço de saúde, pode não aparecer. Essa é uma lógica importante, a tentativa de suprir de alguma maneira, que pode ser por um repertório de histórias como essas que eu conto, pode ser por alguma maneira de sistematicamente ver a história de vida de algumas pessoas, procurar ter a conversa do agente comunitário para ver não apenas aquilo que ele tem que ver preenchendo a ficha, mas jogar a conversa fora e perceber se o cara está mais feliz ou está mais triste com aquilo que ele está fazendo. É ter esses insumos entrando para a reflexão das equipes. E por que não ter usuários participando? Por que é a equipe que tem que se reunir? Só. Por que não usuários também conversando sobre os processos de trabalho e sobre as práticas de cuidado? Estou chegando no fim do que eu queria dizer. Mas tem um problema.
Se a gente pode ampliar arenas de conversa, trazer casos, alimentar um pouco mais nossa reflexão sobre os valores que a gente defende, temos um problema. Em algumas circunstâncias fica difícil. Sirlene, que eu orientei no estrado, numa cidade interior do Paraná, foi observar o tipo de atendimento na ginecologia. Ela estava observando uma unidade que era voltada para atendimento da mulher. Num certo momento, ela estava olhando o ambiente, chegou uma mulher que foi lá para fazer o preventivo. Lá, preventivo é a enfermagem que corre. Ela foi lá porque tinha agendado para colher o preventivo, mas ela viu que tinha pouca gente na fila em frente lá ao consultório de ginecologia. E aí ela então fez a demanda de mudar para ser encaixada no médico. Isso foi feito. E aí a Sirlene acompanhou a consulta. Entra a mulher, se senta, ginecologista sorridente, muito atencioso. Sorridente, atencioso, cumprimenta. O que está acontecendo? Aí ela conta. Eu venho aqui fazer preventivo, mas eu tenho dois problemas. Eu estou com corrimento e eu estou sentindo dor na relação com o meu marido. O médico responde: mas tem que ser um dos dois problemas só numa consulta. Qual deles é o mais importante? Aí a mulher diz: não, os dois são importantes. Eu quero ver os dois. Aí o médico: não, mas tem que ser só um. Qual deles é mais importante? A mulher resiste a isso, diz: não, são os dois muito importantes. E aí ele então já começa a fazer a receita. Note bem, não examinou, não conversou mais. Começa a fazer a receita de um creme vaginal. Aliás, parando para pensar, isso ele resolveu os dois problemas. Porque com a orientação do creme vaginal, ela não pode ter relações sexuais com o marido enquanto do tratamento. Então ele resolveu os dois problemas. Agradeceu e saiu sorridente, despedindo-se com graciosidade. O que se faz com um cara desse? E eu diria, só matando, ou só aposentando. Porque a esperança que eu consigo imaginar disto, esse cara vai sentar num grupo de equipe para refletir sobre o seu processo de trabalho. Gente, eu sinto muito, duvido. Esse sujeito não pode exercer medicina no meu entendimento. Entretanto, está aí. Ou seja, a gente encontra algumas situações onde tem outros. São outros que não somos nós, que não partilham os mesmos valores que nós. E aí tem uma luta, tem um enfrentamento, tem uma disputa que é mais dura, que não resolve na reflexão sobre o processo de trabalho, na reflexão sobre práticas. Como lidar com isso? Eu achava que só matando, até que dar paz. Me ofereceu, no encontro que a gente teve, uma apresentação de uma situação que aconteceu no Hospital Sofia Feld. O Hospital Sofia Feld é tudo de bom. Busquem quem não conhece, porque é um hospital que integralidade organiza as práticas. Sofia Feld não foi convidado pelo Ministério da Saúde para montar um curso sobre atendimento obstétrico, assistência obstétrica na região norte, uma região que tem muitos problemas. O Dário testemunhou numa avaliação desse curso, que tinham vários enfermeiros e médicos, um obstetra, 30 anos de obstetrícia, que chega no dia da avaliação emocionado e fala o seguinte: gente, eu preciso dizer uma coisa. Ontem eu tive pela primeira vez na minha vida uma experiência de assistir um parto. E eu percebi quanto tempo eu perdi fazendo parto. Esse médico, eu diria, 30 anos de obstetrícia intervencionista, daquelas de ultramedicalização, só aposentando. Mas aí o Dário mostra que é possível. Esse cara caiu uma ficha. A partir desse curso que aconteceu, teve uma máquina, uma ficha. Ele começa a entender que não tem que fazer parto, quem faz parto da mulher, ele só assiste. Isso ele viveu como uma coisa boa, ressignificou, deu um novo sentido à sua prática. Então, eu diria, é possível. Só que tem algumas coisas que a gente precisa fazer, que são aquelas que permitem que o sujeito se sinta como se fosse um de nós. Que são outras tecnologias leves que temos que botar em movimento. Eu fico imaginando que pode ser do café, do bolo, da conversa, outra, daquilo que vai identificando pontos em comum entre nós e eles, e que permite, quem sabe, janelas de acesso
para aquilo que de outra forma a gente imagina que só expulsando ou proibindo de exercer a prática que está fazendo. A gente tem que avançar nisso, nesse reconhecimento do outro. Muito da literatura que a gente tem já indica que a gente tem que olhar para o outro, o usuário que a gente atende, o paciente que a gente atende, chamemos do jeito que for. Mas também a gente precisa olhar para o outro, o colega de profissão, que senta junto com a gente. E perceber que nos nossos projetos de vida temos algumas diferenças, mas que pode ser possível que a gente construa um nós um pouco mais amplo, que defenda determinados valores. Gente, já falei demais. Engraçado, não falei de integralidade. Não evoquei nada dos textos que eu já escrevi sobre isso. Mas eu diria que falei de integralidade o tempo inteiro. Porque princípios éticos como de integralidade, a gente reconhece na prática. Na prática que a gente sustenta. Ou pela ausência deles, ou pela presença. Porque no fundo, integralidade só pode acontecer quando a gente olha para o outro como sujeito, tanto o nosso usuário aqui, de quem a gente cuida, como os colegas que partilham desse processo de cuidado profissional da saúde, olhar para o outro como um sujeito que resiste a nossos processos e nesse encontro intersubjetivo criar fusões de horizontes, como o Zé Ricardo tanto chama bem a atenção, com o outro, para produzir uma forma de cuidado que produza mais sorriso e mais felicidade. Obrigado, gente.